Bom dia. Bom dia, Clebson, tudo bem? Rita, tudo bom? Bom, hoje eu vou fazer uma live sobre esteatose hepática. Então eu vou colocar aqui o assunto. Já coloquei, na verdade. Bom dia, Lúcia, Anselmo, tudo bem? Vera, Rita. Vou deixar aqui. Giovan, bom dia, querido. Silvana. Bom dia, beijinhos de Portugal, tudo bem? Que bom. Eu tenho, olha que legal, Clebson. Então vou falar pra ti, na verdade, pra todo mundo. Vou deixar essa live salva. Uma live que vai ficar salva no meu YouTube. E a gente vai falar um pouquinho então sobre esteatose hepática, que é uma doença tão frequente. Hoje a gente sabe. Bom dia, Marilda. Bom dia, Clóvis. Tudo bem? Mirelle, que lindo nome. Daniel, bom dia pra todo mundo. Então, assim, é uma doença super prevalente. Aqui nos Estados Unidos é a principal causa, tirando a doença hepática alcoólica. Então, em relação à questão de ingesta de álcool, é a principal causa de transplante hepático. Então, pacientes que acabam. Bom dia, Anselmo, tudo bem? Pacientes que acabam fazendo transplante hepático. Então, a doença hepática não alcoólica, que é a esteatose que o pessoal fala, é a principal causa de transplante hepático. No mundo inteiro, aqui nos Estados Unidos não ia ser diferente. A nomenclatura vem mudando com o passar do tempo, né? Se falava em esteatose, agora depois se falava em doença hepática não alcoólica, enfim. Mas o que importa é que isso tudo que a gente está falando é a respeito de gordura no fígado. Então, essa gordura no fígado, melhor agora ele assistindo. Olha que querido, que coisa mais amada. Que amor. Obrigada, querido, muito obrigada. Então, assim, se vocês gostam do que eu falo, enfim, das coisas que eu trago aqui, tem o canal no YouTube, então, Doutora Gabi Streit. Todas as lives estão sendo colocadas lá. E a ideia é que eu faça lives também no YouTube para que a gente tenha mais conteúdo, né? Isso é o mais importante, a questão do conteúdo. Quanto mais conteúdo, mais informação. Quanto mais informação, mais saúde. Acho que isso é uma das coisas mais importantes. Bom dia, Ana. Bom dia, Silvana. Bom dia, Marino. Tudo bem? Ah, Ana, que legal, muito bacana. Muito obrigada, viu? A Ana que tá sempre aqui. A Ana tem e a Ana Paula, né? A Ana Paula é minha paciente. Bom dia, Gil. Tudo jóia? Então, antes que vocês me perguntem, eu nunca fico doente, né? Mas, estou doente neste momento. Por quê? Antes de eu falar da esteatose, né? Deixa eu ver. Taubaté, querida, sigo todas as suas orientações. Olha que legal, eu acho muito legal. Mas o que eu ia falar é o seguinte. Eu sempre fico doente em função do meu sistema nervoso. Do meu sistema... dos meus pensamentos. Eu sou uma pessoa... Eu vou deixar isso aqui pra falar porque eu acho super importante. Eu sou uma pessoa que eu fico doente quando eu tenho pensamentos que eu não consigo controlar. E eu acho que duas coisas que aconteceram e que vem acontecendo estão me deixando doente. Primeiro, que, enfim, a minha família toda tá no Brasil, né? Então eu tô sozinha agora nos Estados Unidos. Então isso foi uma coisa que me deixou extremamente estressada, extremamente nervosa. Eu sinto muito a falta das pessoas do Brasil. E quando eu faço a live aqui e vocês me acompanham, eu me sinto um pouquinho acolhida, um pouquinho mais... menos sozinha, né? E essa história da guerra tá acabando comigo, né? Eu não sei, eu tô vivendo momentos que, enfim,
relacionados à guerra, e isso tá me deixando também extremamente ansiosa, extremamente nervosa. Todas as imagens que a gente vê, enfim, também me deixaram muito... E baixou minha imunidade, eu peguei uma virose, óbvio, não é? Não tive nenhum sintoma, tirando a voz, né? Mas para vocês verem que eu consigo defender bem, mas ao mesmo tempo isso me abalou. Quando eu tive Covid, pessoal, vou contar uma coisa antes de falar um pouquinho de esteatose, mas quando eu tive Covid, a primeira vez que eu tive Covid, como é que foi? Eu vou contar pra vocês porque isso é uma experiência bem interessante pra vocês levarem pra vida de vocês. Eu acho que isso é bem importante. Eu trabalhei toda a pandemia, né? Quem me conhece sabe, eu trabalhei toda a pandemia no hospital de campanha. Era a médica responsável por entubar os pacientes no hospital de campanha e trabalhei durante toda a pandemia numa UTI com pacientes entubados, né? Então, porque sempre foi o que eu fiz na minha vida, foi trabalhar com pacientes muito graves. E eu nunca contei isso aqui porque eu tinha medo, né? A gente tem medo do governo, a gente tem medo das políticas públicas de saúde, mas eu vou contar por que eu peguei Covid a primeira vez. Foi a experiência talvez mais dramática e mais traumática e pior que eu tive em toda a minha vida foi essa. E para vocês entenderem o quanto o sistema emocional, quanto o sistema imunológico, ele tá ligado. Eles estão ligados, eles estão conectados. Então, eu trabalhava no hospital de campanha, numa cidade no Rio Grande do Sul, e um dia chegou um paciente que tinha ido antes. Eu não tinha atendido ele, mas eu também não boto culpa em ninguém, porque eu não sou juíza. Mas ele tinha ido antes e tinha sido liberado, porque era uma loucura. Vocês não têm ideia do que a gente passou na pandemia. Em saúde pública, vocês não têm ideia do que a gente passou. Tinha épocas na onde eu trabalhava, que era esse hospital de campanha, que nós tínhamos 50 pessoas sentadas esperando leito de UTI. Sentadas. Fora as deitadas e fora as entubadas. Então a gente teve 50 pessoas sentadas com uma máscara de Hudson, que é uma máscara de reservatório de oxigênio, esperando leito de UTI. Isso era o ápice da pandemia. E aí chegou esse paciente, e nem sei porque eu tô contando isso, mas eu vou contar porque eu acho importante. Chegou esse paciente parado numa parada cardiorrespiratória, que tinha vindo antes, enfim, acabou. Eu acho que ele acabou fugindo, eu acho que ele nem foi liberado. Porque era um horror, a gente não tinha lugar pra nada. E quando esse paciente chegou, ele chegou da rua, nós não tínhamos maca. Nós não tínhamos maca. E o que aconteceu? Eu atendi esse paciente no chão. Eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. A gente tem que ter dignidade sempre. Que horror, né? Até na hora de morrer. E esse paciente não teve dignidade pra morrer. Eu tive que atender ele no chão. E olhar isso, pessoal, foi uma coisa muito difícil pra mim, mas muito difícil, porque assim, eu aprendi desde sempre que as pessoas são todas iguais. Sempre. A minha mãe me ensinou isso. A faculdade, eu aprimorei isso. O meu primeiro marido, que era médico, me ensinou isso. Ele disse, e com ele que eu aprendi isso. A gente não é juiz. Quando chega um paciente na porta da emergência, a gente não pode julgar se ele atirou ou se atiraram nele. A gente tem que atender. Foda-se quem ele é. Porque ele sempre tem uma família que tá esperando ele. E a gente precisa tratar todo mundo igual. As pessoas são iguais. Não existe dinheiro, não existe cor da pele, não existe estudo, não existe nada. As pessoas são iguais. E quando eu vi aquilo, que uma pessoa... Eu entubei ele no chão, eu passei um acesso no chão. Eu fui assim, ó, a pessoa mais... Quando precisa, assim, eu sou muito boa no que eu faço, graças a Deus. Deus é muito bom comigo, Deus é muito bom o tempo todo. E ele acabou morrendo.
Quando ele morreu, pessoal, no chão, eu caí num choro. Num choro. Num choro. Eu não sei se vocês já choraram que nem criança, assim, aquele choro sentido, aquele choro de dentro do peito, assim. E eu chorei muito. Muito mesmo. Porque eu não desejo pra ninguém. E eu não tenho inimigo, porque eu não considero ninguém meu inimigo. Mas tem gente que eu gosto menos e tem gente que eu gosto mais. Mas eu não desejo pra ninguém morrer no chão. Ninguém. Ninguém. Todo mundo tem que ter dignidade pra morrer. E pra nascer também. E aquilo ali me abalou de um jeito, pessoal. Porque assim, eu já tinha trabalhado. Aquilo ali foi no auge da pandemia, né? Aquilo ali foi em março de 2020 e a gente tá em 2020. A pandemia começou em 2020. Eu trabalhei todo 2020, entubei paciente, caiu minha máscara, veio Covid no meu rosto. Foi um caos, assim, ó. Tipo, não aconteceu nada. Eu não fiquei doente. Em março de 2020 2023, 2021, março de 2021 foi o auge da pandemia no Brasil, foi a P1, a cepa que tinha lá. E até então eu não tinha ficado doente. Eu não tomei vacina. Falo isso agora porque eu tenho completa, enfim, certeza de que não serve pra absolutamente nada. Quem não quiser pode sair da live, não tem problema nenhum, mas eu sei que não. Então eu não tomei vacina e eu sempre falei e continuo falando que o que a gente tem que bater na tecla é melhorar o estilo de vida, melhorar a imunidade, melhorar a saúde como um todo, tratar o intestino. A gente vai falar de esteatose agora, mas é tudo isso que a gente tem que fazer. E foi isso. E aí eu fiquei doente. Então, isso foi numa sexta-feira. E domingo... Na verdade, foi numa quinta-feira. Sexta-feira eu comecei com dor de garganta. E no domingo eu fiz o teste e tava com Covid. E aí, segunda-feira, já não fui trabalhar. Anyway. E... pra vocês terem ideia do que realmente o sistema imunológico, do que realmente o nosso sistema imunológico tá ligado com o nosso sistema emocional. Então, muitas vezes a gente não pensa, não percebe o quanto uma coisa nos afetou, o quanto uma coisa foi grave e que a gente às vezes é forte, porque a gente é forte, a maioria de nós somos muito fortes. A gente passa por algumas coisas e, na verdade, acha que aquilo ali não nos afetou, não nos abalou. E 2, 3 dias depois a gente fica doente. 2, 3 dias depois a gente tem uma diarreia. 2, 3 dias depois a gente tem uma dor de cabeça. 2, 3 dias depois uma crise de alguma coisa, de ansiedade. E isso tem muita relação. E a gente precisa, cada vez mais, blindar essa nossa imunidade com o fortalecimento do nosso sistema emocional. Quem me conhece sabe, quem é meu paciente sabe, eu sempre falo para os pacientes que a gente precisa ter um fortalecimento dos órgãos. A gente sempre tem um órgão fraco. Todo mundo tem um órgão fraco. Eu tenho um órgão fraco, a Mônica tem um órgão fraco, a Ira Maia tem um órgão fraco, o Anselmo tem um órgão fraco, a Rafaela tem um órgão fraco, a Cris tem um órgão fraco, enfim. A Suzana tem um órgão fraco, a Silvana tem um órgão fraco, o Giovanni tem um órgão fraco, todo mundo tem um órgão fraco, tá? A gente só tem que descobrir qual é o órgão fraco. E Deus, quando nos fez o nosso corpo, a gente não é pra gente fortalecer o órgão fraco. É pra gente fortalecer os órgãos fortes, para que os órgãos fortes sustentem o órgão fraco. O órgão fraco, ele vai ser sempre o órgão fraco. Isso é uma coisa que eu falo muito pros pacientes. Todo paciente tem um órgão fraco. Seja o seu cérebro, seja o seu pâncreas, seja o seu coração, seja o seu pulmão, seja os seus rins. Tem um monte de gente que tem infecção urinária, um monte de gente que tem cálculo renal, um monte de gente tem coisas nos rins, tem um monte de gente que tem coisas no pâncreas. Então tem insuficiência pancreática, tem diabetes, enfim. Ou o paciente tem ansiedade, tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem depressão. Existe um órgão fraco, que pode ser o cérebro, pode ser o pâncreas, pode ser o rim, pode ser o que for. Então é muito importante que a gente entenda, que a gente perceba e que a gente compreenda que é muito importante fortalecer os órgãos fortes para sustentar os órgãos fracos. Tá bem? Acho que isso é muito importante. Bom,
Além disso, o que a gente... Elevar a frequência, o Theta Healing me ajudou bastante. Elevar a frequência. O meu órgão fraco está relacionado ao órgão motor. Vocês sabem qual é o órgão fraco de vocês? A Ana foi brilhante. Tenho dores na coluna, no quadril, osteopenia. Ana, tu és brilhante. Exatamente isso. Tem gente que tem as articulações, tem os músculos, tem os ossos. O sistema locomotor, a Ana falou muito bem, fraco. E esse órgão fraco, ele vai ser sempre fraco. Sempre. Então, se você tiver uma inflamação, se você tiver um aumento do estresse oxidativo, se você tiver uma resistência insulínica, se você tiver algo metabólico ou algo no organismo, vai atacar sempre o órgão mais fraco. Então, muitas pessoas têm repetidamente, eu rompi um ligamento do joelho, eu tive uma luxação do ombro, eu tive uma dor no quadril, eu tive uma dor na coluna, eu tenho uma cervicalgia. Tem gente que tem o órgão mais fraco. Um órgão fraco. Aí a Suzana perguntou, qual é? Olha, pessoal, não tô falando sobre esteatose, eu vou ter que fazer uma outra live essa semana sobre esteatose. Mas, enfim, como saber qual é o órgão fraco? Você tem que faça bastante musculação, tenho fraqueza nessa parte articular. Então, o que a gente faz? Vamos lá, vou falar sobre a Ana. Suzana, coloca essa pergunta, por gentileza, nesse balãozinho que tem um pontinho de interrogação, porque aí a gente vai falar exatamente sobre isso, eu vou fazer uma live sobre isso. E eu prometo o queridão, o Jovan, que falou que tinha esteatose, eu prometo que eu vou fazer uma live. Essa semana tem Quintas com Saúde, a gente pode fazer Quintas com Saúde sobre esteatose hepática. Tá bem? Então, assim... Como que a gente descobre o órgão fraco? Olha que interessante, bota ali pra gente falar sobre isso, mas eu vou falar o que a Ana falou, eu acho bem interessante. Ela faz musculação, mas ela tá sempre com problema. Como é que a gente fortalece o órgão fraco? Fortalecendo os órgãos fortes, tá? Então a gente não fortalece o órgão fraco, a gente fortalece os órgãos fortes para que ele sustente, para que ele dê energia, para que ele consiga melhorar o órgão fraco. O órgão fraco sempre vai ser fraco. Como é que a gente sabe isso? Pensa em tudo que você teve até hoje. Suzana, maravilhosa Suzana, muito obrigada, querida. Gratidão, viu? Tu és um amor. Como que a gente faz isso? Como que a gente sabe como que a gente faz isso? Então, assim, pense na sua vida. Eu atendi uma menina essa semana, uma mocinha, coisa mais querida. Filha de uma paciente minha também, coisa mais querida. As duas são queridas, né? Óbvio, ela não ia ser querida se a mãe não fosse tão querida. As duas maravilhosas. E ela veio porque ela tá com constipação. Não era com constipação, eu tô mentindo. Ela veio porque ela tá distendida. Há um ano ela começou com distensão abdominal, dores abdominais, um quadro clássico. E aí... Eu vou falar isso para vocês entenderem, para que a gente chegue na pergunta da Suzana e para que a gente comece a perceber. Pessoal, assim, a minha consulta é uma consulta que eu pergunto desde lá da mãe, dos antibióticos, de como foi a gestação, como é que é a mãe. Assim, a minha consulta não é uma consulta que eu vou falar sobre, tua barriga tá inchada. Tá. E tu solta gases. Tá. E tu tem dor pra fazer cocô? E tu faz cocô? Tá. Eu não falo sobre isso. Eu falo também sobre isso. Mas eu converso... A pessoa começa a me falar da família, eu quero saber de tudo que aconteceu na família. Eu quero saber todas as pessoas que moram na tua casa. Eu quero saber como é a tua casa. Se tu mora num apartamento, se tu mora numa casa, se tem infiltração, se não tem, qual é a água que tu bebe, de que filtro que vem. Eu pergunto tudo. Às vezes, na primeira consulta, eu não pergunto tudo e vou perguntando no decorrer do tempo, vou anotando. E às vezes eu consigo perguntar. Como essa paciente, por que eu tô falando isso? Porque essa paciente, ela era filha de uma outra paciente. Então eu já sabia mais ou menos a história, então eu fui bem mais a fundo com ela do que eu vou muitas vezes com os pacientes, porque eu já sabia da história da mãe, já sabia da menina, enfim, que eu tô tratando a mãe já há um tempo. Buenas, o que eu quero dizer? Que essa menina veio em função disso, de que ela tinha e de que ela está com sintomas gastrointestinais relacionados à barriga. Distensão, dor abdominal, dificuldade para fazer cocô, papapá. E aí eu perguntei como é que ela era como criança, porque isso é bem importante. Ela tem 20 anos, então é óbvio, é ótimo perguntar. Por quê? Porque a pessoa se lembra, tá com a mãe ali, melhor que isso, impossível. E aí a mãe me disse assim... Eu falei, porque isso que tá acontecendo com ela é um reflexo
desse órgão fraco que ela tem, que provavelmente seja o intestino. Eu vou fazer a live pra ti, Nelson, eu te adoro, tu sabe que eu sou muito tua fã. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o órgão fraco. Talvez seja o teu órgão fraco, o fígado. Eu fiquei pensando nisso, né? A gente fala de esteatose, órgão fraco, fígado. Quem sabe o fígado é o teu órgão fraco. É um órgão que não consegue fazer detox, é aquele paciente que ele come e ele tá sempre se sentindo um pouco cheio, distendido. É aquele paciente que bebe álcool, tem mais dificuldade com o álcool, porque o fígado, ele não é um órgão que... O fígado é o responsável por toda a detoxificação de tudo que a gente coloca pela boca, pessoal. Então, só pra voltar, já vou falar da paciente. Se a gente tem uma esteatose, esse fígado é um fígado que tá sofrendo, e esse é o teu órgão de choque, não necessariamente precisa ser, ele é aquele paciente que ele sempre teve aqueles sintomas relacionados à digestão. Ele é sempre aquele paciente que ele é o mais fraco dos amigos, ele é, em relação principalmente ao uso de substâncias ou à alimentação, é aquela pessoa que é muito... guarda muito. O fígado tem muito rancor. Então, assim, às vezes não fala, né? O Nelson não parece assim, o Nelson é tão tranquilo. Mas o fígado, ele é esse órgão. Então, o que eu acho interessante, o que eu acho importante que a gente fale? Então, essa paciente, ela tá com sintomas agora há 1 ano, mas a mãe começou a me dizer, pô, é verdade, doutora, a senhora tem razão. Ela vomitava muito quando era bebê. Às vezes, ela tinha alguma coisa, ela vomitava e tinha diarreia. Às vezes, quando ela era menor, ela tinha problema de constipação. Ela ficava alguns dias sem fazer cocô e eu ficava preocupada. Ela sempre, quando ficava nervosa, ela vomitava. Quando adolescente. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que esse sistema nervoso, ele atua e ele é diretamente ligado no sistema intestinal. A gente tem o eixo cérebro-intestino. Então, essa paciente guarda muito, está com esteatose. Guarda muito. Olha só, Rafaela. Todos os órgãos têm uma característica. A minha mãe é uma mulher muito forte. Sim, eu não seria uma mulher muito forte se eu não tivesse uma mãe muito forte também, né? Minha mãe é uma mulher muito forte. E a minha mãe tem um órgão fraco. Isso procede. Eu vou dar outro exemplo, tá? Eu não acredito muito nisso, não acreditava muito nisso antes de ser médica integrativa, mas prestem atenção. A minha mãe é uma mulher muito forte. E o órgão fraco da minha mãe é o órgão da tristeza. Sempre quando minha mãe tá doente, ela tem alguma coisa no pulmão. O meu filho é uma criança muito forte. Mas o órgão de choque dele é o órgão do medo, que é o rim. Então, todos os órgãos têm essa relação. Todos os órgãos. Então, eu não quero que o meu filho tenha o melhor rim, até porque o meu filho só tem um rim. Mas eu não quero que ele tenha o melhor rim. Eu quero que os outros órgãos fortaleçam ele para que o rim continue sempre o rim forte. A minha mãe é a mesma coisa, eu a mesma coisa. E cada um que tá aqui, a Ana falou, o sistema locomotor, cada um que tá aqui. E tudo começa numa parte, que é o intestino. Tudo começa no intestino, porque a gente tem eixos. Coração intestino, cérebro intestino, rim intestino, pulmão intestino, pâncreas intestino, fígado intestino. A gente tem eixos todos que nos ligam ao intestino. Então, se a gente... Por que eu tenho um post lá, tá lá marcado? Vai lá aqui no Instagram e olha. Tudo é intestino,
Todos os órgãos têm eixos com o intestino. Se a gente não tratar o intestino, nada vai ser tratado. Se a Ana não tratar o intestino, ela vai continuar sempre tendo problema nas articulações. Sempre tendo problema no osso. Sempre tendo problema no músculo. Então, o meu órgão de choque é o meu pulmão. Tem estudos que mostram que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Olha, é o que mais tem, pessoal. Hoje, quem mais estuda eixo cérebro-intestino é o Dr. Emerald Meyer, que é um médico que mora aqui nos Estados Unidos. É da universidade aqui de Nova York. Então coloquem Emerald Meyer e vocês vão ver todos os trabalhos dele. Tem um chinês que é talvez seja o chefe do laboratório dele, que é o que mais está publicando agora. Verdade, eu tinha diarreias terríveis a cada notícia ruim. Então, assim, intestino é o nosso segundo cérebro. Na verdade, ele é a nossa ligação, né? Ele é o nosso primeiro cérebro. Porque lá tem mais neurônios e lá tem mais neurotransmissores do que no nosso cérebro. Anyway, e eu acho que isso é interessante, né? Que vocês façam essa reflexão aí só... entendam isso e comecem a raciocinar a vida de vocês. Isso é o que eu faço na consulta. Eu faço uma retrospecção. Imagina então se o órgão de choque seja o intestino. Olha que legal, que interessante. Então, eu vou falar uma coisa, Elis, tu foi brilhante na tua colocação. Eu vou falar uma coisa. Vocês sabem quais são os pacientes mais difíceis de tratar? Desculpa se tiver alguém aqui na live assim. Sabe qual é o paciente mais difícil de tratar? Paciente que tem Crohn, paciente que tem retocolite ulcerativa, paciente que tem síndrome do intestino irritável, paciente que tem doença inflamatória intestinal. Esses pacientes são muito difíceis de tratar. E não, porque o intestino é difícil de tratar. Porque esses pacientes têm coisas muito difíceis de tratar e tal, enraizadas, colocadas dentro do peito, coisas muito pessoais. E isso faz com que o tratamento seja muito difícil. Doutora, tenho SOP, meu órgão fraco são os ovários. Na verdade, olha só, teu órgão fraco é a tua resistência insulínica. Talvez não seja o teu pâncreas também. Então, precisa, isso que eu falo, assim, sabe? Não necessariamente sistema reprodutivo, né? Se o paciente tem muita dificuldade para engravidar e tal, talvez possa ser o sistema reprodutivo. Mas o pâncreas é responsável pela tua SOP. E não teus ovários. Teus ovários não tem nada a ver com isso. O pâncreas é o responsável. Se você não tratar a sua resistência insulínica, você nunca vai se livrar da SOP. Olha que bonito. Estou com esteatose e já me senti amargurado com meu filho autista. Eu não sei teu nome, amor, mas não te sente amargurado, querida. Tu não tem culpa absolutamente de nada. Deus é muito bom com todos. E muitas vezes a gente não percebe na hora, não percebe no momento. Mas Deus está sempre conosco, em todos os momentos. Todos. Essa energia, essa coisa que eu chamo de Deus e que cada um chama de alguma coisa, Ele está sempre com a gente. Às vezes a gente esquece, mas Ele está sempre. Síndrome fúngica, eu tenho que fazer uma live sobre isso. Sistema imunológico, muito obrigada. Perfeito, Suzana, muito legal. Começa a pensar sobre isso. O sistema imunológico, eu não sei se ele seria realmente um órgão de choque, porque ele tem essa comunicação. A gente fala de órgão a órgão mesmo, assim.
Então, assim, se a pessoa tem sempre muita infecção, veja onde é essa infecção. É no pulmão, é nos rins, às vezes é uma questão do fígado mesmo, uma questão do coração. Tem gente que tem sempre arritmia, problema no coração, sempre teve alguma coisa. A coluna, né? Então, a Ana falou bem. Então, os músculos, as juntas, a tireoide, né? A gente esqueceu de falar da tireoide. Tanta gente com problema na tireoide essa semana. Atendi umas 3 pacientes com problema na tireoide. O que eu atendi mais essa semana? Tireoide eu atendi 2 pacientes na sequência. Acho que foram 2 com constipação. A segunda, não me lembro. Enfim, então é isso. Pessoal, síndrome fúngica. Josiane, eu vou fazer uma live. Síndrome fúngica é muito assunto, amor. Mas assim, eu e o Dr. Francisco a gente tá tentando fazer uma live sobre isso. Será o pulmão? Viu? Olha aí. Suzana, marca uma consulta e a gente vai descobrir. Talvez seja o pulmão. Talvez seja o pulmão. Que é o órgão da tristeza. E aí tu tem que trazer muita alegria para tua vida. Joy. Né? Alegre. Estou sofrendo com arritmia, doutora. Isso é pós ansiedade, fiz bariátrica, bruxismo, ansiedade, o que pode ajudar. Letícia, para terminar a live. Letícia. Tá faltando tudo. Tudo. Tu não tá absorvendo nada, querida. Tu fez bariátrica. A partir de agora, a tua vida vai ser só ansiedade. Tá faltando tudo. Então, assim, o que tu precisa? O que tu precisa? Tu precisa ajustar esse intestino que sobrou, porque tu cortou. Então, tu precisa saber o que tá pior pra começar por aí. Se é a questão do carboidrato, se é a questão da proteína, se é a questão da gordura, se é o desbalanço da microbiota, se é a inflamação desse intestino, se é falta de enzimas, se é falta de nutrientes, tu precisa saber. Ansiedade, pessoal, eu fiz um vídeo ontem sobre açúcar e ansiedade é falta de nutriente também. O cérebro precisa de tudo para produzir tudo certinho. A gente precisa de fósforo, de ferro, de cálcio, de magnésio, de selênio, de cromo, de vitamina A, de vitamina D, de B1, de B6, de B12, de C. A gente precisa de nutriente, de proteína, de gordura. E quem faz bariátrica não absorve nada. Pacientes pré-bariátricas são desnutridos e pós-bariátrica pior. Cirurgia bariátrica só piora. Tá bem? Então precisa melhorar a tua questão intestinal, a tua digestão, limpar tudo de ruim. Amor, precisa. Fez bariátrica, não tem o que fazer, não tem pra onde correr. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem, já fez, já cortou, já tá pronto. Agora tem que lidar com o prejuízo. Só que tem que ir atrás. Não adianta tomar Centrum, não adianta tomar polivitamínico, não adianta. Tem que ir atrás e tentar melhorar o que já tá ruim e que vai ser sempre ruim. Não se resolve a obesidade se cortando o intestino, o estômago, não se resolve. Obesidade é uma doença para sempre. Quem é obeso vai ser sempre obeso, pro resto da sua vida vai ser obeso. Obesidade é uma doença que não tem cura. Não adianta tirar um pedaço do corpo para tentar achar que vai curar a obesidade. Não adianta. O problema é para sempre e principalmente no órgão de choque que é o cérebro. Então, assim, eu não tô sendo cruel, pessoal. Eu sei que a obesidade é uma doença que as pessoas sofrem. Mas não adianta achar que vai fazer bariátrica e que vai ser magro. Não. Obesidade não é uma doença que se cura. É uma doença que se trata para sempre.
Sempre. Tá bem? Eu queria agradecer esse monte de gente que tá aqui. Ó, ai, olha só, tem tanta gente falando tanta coisa legal, né? Eu tive AVC, engordei muito, fiz bariátrica. Ai, Letícia, já tava inflamada, meu amor. AVC, inflamação. Desculpa. Amei te encontrar. Eu tenho intestino irritado desde que nasci. Minha mãe conta que eu tomei todos os antibióticos. Leda, eu também amei o teu comentário. Eu te agradeço de coração, tá? Vocês são os amores, assim. E vou terminar como eu comecei a live. Vocês não pensem que as coisas são fáceis pra todo mundo. Vocês não pensem que só vocês que sofrem. Vocês não pensem que a vida do Instagram é a vida que todo mundo mostra. Todo mundo sofre, pessoal. Todo mundo sofre. E eu só queria agradecer vocês por vocês estarem aqui. Mais de 60 pessoas estão aqui comigo hoje, me fazendo companhia. Porque eu tô sozinha. E às vezes a gente não tem ideia do quão bem a gente faz para as pessoas. Às vezes a gente não tem ideia do quão Deus toca na nossa vida todos os dias. E pensem nisso. Aproveitem o domingo. O sol tá lindo, o dia tá lindo. Todo domingo eu tô aqui. Na quinta-feira vou estar eu e a Ana Aline. A gente vai falar sobre esteatose. Eu juro, eu prometo que a gente vai falar sobre esteatose. Não sei se vocês gostaram dessa live. Eu vou deixar aqui salva. Deixem lá nos comentários se vocês gostaram, porque é uma live que eu não costumo fazer. Eu costumo falar coisas técnicas. Eu já tinha feito todo o meu roteiro pra falar de esteatose. Fiz um baita do roteiro pra falar sobre disbiose, sobre SIBO, sobre esteatose. Enfim, fiz um roteirão aqui. Mas muitas vezes eu sou inspirada por Deus, né? Deus tá sempre comigo, sempre. E às vezes a gente tá inspirado pra falar algumas coisas que as pessoas precisam ouvir. Então, quinta-feira eu vou fazer uma live sobre esteatose. Se vocês gostaram dessa live, deixa aqui nos comentários, porque eu não costumo falar sobre essas coisas que não são técnicas. Eu não costumo falar sobre essas coisas de coração, de sentimento. E falo na consulta, quem me conhece sabe, mas eu não falo aqui no Instagram. Muitas vezes eu falo para as pessoas, não, eu não falo isso no Instagram, mas aqui contigo eu tô falando. Isso é bem comum na minha consulta. E Deus me inspirou realmente para falar tudo isso. Tá bem? Vou pedir de novo, rezem por Israel, né? Israel precisa muito da nossa oração nesse momento para eles acabarem com essa guerra de uma vez. O povo tá sofrendo muito, pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso. Então rezem, orem muito por Israel. E aproveitem o domingo para meditar 5 minutos que seja, para ficar com os amores de vocês. Beijem muito os amores de vocês, beijem, abracem, digam que amam, digam eu te amo é libertador muitas vezes. Não esperem perder as pessoas para dizer eu te amo, não esperem que as pessoas vão embora para dizer eu te amo. Digam isso em vida. Bom domingo, aproveitem o domingo. Até quinta-feira. Tá bem? Ou antes, se eu falar aqui nos stories. Excelente domingo pra todos.